Afinal de contas, o monociclo elétrico é perigoso? Pode andar na chuva? É difícil de aprender? Essas são apenas algumas das questões que a gente ouve diariamente aqui na Electrics. E é por isso que amanhã eu, Márcio Canzian e o Ricardo Gisberg da Web Electrics vamos bater um papo numa live às 19 horas e esclarecer definitivamente os mitos e verdades sobre esse incrível modal. Então espero você lá. Até mais! Agora você está ao vivo. Tá, agora boa noite. Boa noite, estamos iniciando a live com o Márcio Canzian da Electrics. Vamos falar de monociclo hoje, vamos falar de políticas públicas de mobilidade, vamos falar de uma série de questões com referência à condução de monociclos, às ciclovias, as ciclovias da cidade. Estamos aguardando aí o Márcio ingressar. Ele deve ingressar nesse minuto para a gente iniciar a nossa live. Todos os assuntos pertinentes à utilização dos monociclos serão abordados. Calma. Agora o Márcio está ingressando ao vivo para a gente iniciar a nossa discussão. Boa noite, meu amigo Márcio Canzian. Tudo bem? Como é que você está? É um prazer vê-lo. Graziela, o som está baixo, Graziela. Prazer é meu, Ricardo. Hã? Prazer é meu. Você sabe que eu acompanho as lives de vocês aqui há um tempão e eu ficava assim, será que a Web Electrics vai me chamar para falar de monociclo? Aí, então é uma honra para mim. Pois é, então, você é uma personalidade no mercado, né? Bastante disputado, né? Isso pra gente é um orgulho, né? Então, agora, depois de você ter falado com todos do mercado, a Web Electrics humildemente pediu sua presença para trazer para a gente todas as inovações do mercado de monociclos, né? Eu sou um praticante, sou um monocicleiro assim, assíduo. Nós temos um monociclo, um número 8. Você tem um Emotion V8, é? Não tem um Emotion V8. O Emotion V8 eu não? Não, você tem um 16, né? É o Kingston 16. Tem o Kingston 16. É. Aliás, ele tem uma dirigibilidade, né, uma condução mais easy que o V8. Que o V8, né? O V8 ele era menos controlável, né? Ricardo, você sabe que isso é muito pessoal, viu? Assim, tem gente que ama o V8, a coisa do monociclo ela é tão curiosa que é difícil, até pra gente, muitas vezes, chega alguém aqui e diz assim, mas qual que é o teu monociclo? Eu quero saber o que você está usando, né? Sim. Porque eu quero entender qual que você escolheu. Mas tem tantas coisas que interferem na decisão, desde comportamentos, assim, atitudinais, né? Eu vou até 10 quilômetros, eu ando mais rápido ou menos rápido e tal, até o biotipo mesmo. Então, eu sou mais baixinho, mas não sou tão fortinho, mas a minha perna ela é meio arqueada. Então, até para essa situação de quando você vai posicionar o pé, muda muito de pessoa para pessoa. Então, não tem um monociclo ideal para todo mundo. Para um ou para outro. Por isso que você se identificou mais com o outro, possivelmente, porque você tem um biotipo que encaixou ali com aquele modelo, né? Não, é porque eu achei que o V8 ele é o mais afastado do chão que esse que eu tenho agora, entendeu? Tem isso mesmo. Dá uma sensibilidade de equilíbrio
mais efetiva, mais, não sei, mais controlável, né? Foi um sentimento que eu tive a partir do momento que eu comecei a usar o monociclo, né? Então, eu comecei pelo V8, eu fiz o aprendizado na Electrics, tá? E depois do aprendizado, eu adquiri o V8, tá? E aí eu comecei, levei alguns tombos, né? Levei um tombo bem complicado, aí meu pulso virou, aí demorei um tempo para retomar. Para retomar, mas não me quebrei, graças a Deus, não teve nada. Ricardo, deixa eu só fazer um agradecimento, que eu publiquei lá nos vídeos, nos grupos de monociclo, e estou vendo bastante gente aqui da nossa comunidade. O Rupstur está aí, a Elaine está aqui, também está o Marcelo Collier, a galera do monociclo está aqui presente em peso. Espero que isso aí cresça bastante, que a gente publicou aí nas redes sociais. Bom, muito prazer a todos vocês. Então, vocês estão conhecendo um outro monocicleiro, praticante do monociclo aqui em Ribeirão Preto, que eu moro em Ribeirão Preto, né? Também em São Paulo, quando eu levo o monociclo para São Paulo, também a utilização dele é iminente, né? Agora, Márcio, seria muito legal, tá? Você dizer para a gente como que você chegou aí, né? O que aconteceu na sua vida que você resolveu começar a vender monociclo, né? Porque você é do mercado de marketing, não é? Eu sou publicitário, na verdade eu sou economista de formação, publicitário por vocação e agora sou monocicleiro por paixão. Essa que é a verdade. Porque na verdade, a minha maior experiência foi na publicidade e, enfim, fiz minha carreira toda lá, construí a minha vida, minha estrutura toda na publicidade e já tinha, por conta até de ser uma atividade muito conectada com tudo que há de muito atual, porque a gente faz muita pesquisa na propaganda, na parte de planejamento estratégico, me envolvi muito com os elétricos já lá em 2008, Ricardo, quando as primeiras bikes elétricas começavam a chegar aqui no Brasil. A gente fez um projeto na época para a antiga Eletropaulo, trazendo as bikes elétricas para fazer alguns pontos de como se fosse uma locação hoje, né, que hoje você tem os bicicletários e tal. Já era uma tentativa de compartilhar a bike elétrica naquela época, né? Olha, faz quase mais de 10 anos já. E aí me tornei ciclista. E assim eu comecei a entrar para o mundo da mobilidade individual já elétrica. Você veja, eu praticamente nasci um pouco nessa pegada do modal elétrico. O monociclo aconteceu naturalmente, porque foi uma migração, né? Eu comecei a pesquisar, numa viagem para fora do Brasil, vi a França é um lugar onde isso é pioneiro, né? O monociclo começou muito na Europa, até mesmo antes da China, quer dizer, lá é o berço um pouco dessa questão aí dos monociclos, e a gente viu lá. E aí comprei o meu primeiro, na época não existia no Brasil um envolvimento com os novos usuários, era uma venda quase como se você fosse comprar uma televisão, e a gente você aprendia sozinho, eu fiquei 2 meses treinando, aquela coisa. E aí resolvi, quando saí da agência, abrir a Electrics com foco total no experience, na experimentação, porque eu sabia que para abrir qualquer negócio, que você tinha que ter um mercado novo, você tem que pegar na mão de cada um e fazer as pessoas aprenderem. Porque só acreditando numa proposta é que você cria aí um séquito de devotos de pessoas que vão comprar a tua ideia, né? Então eu tive que fazer esse projeto nascer assim. Ele nasceu assim, né? A Electric sempre foi uma educadora antes de mais nada. A gente queria trazer pessoas para aprender a andar de monociclo e aí criar uma grande comunidade. Então foi assim que eu entrei no mercado. Márcio, vamos falar um pouquinho de números, tá? Sei que eu estou sendo assim bastante agressivo na minha pergunta, tá? Mas se a gente for pensar em termos mundiais, quantos monociclos estão rodando pelo mundo hoje? Mais ou menos. Você teria um número aproximado? Esse é um dado... Puta, não faço ideia, mas assim, aqui no Brasil deve ter, entre todos os que começaram lá em 2014, e que ainda estão ativos, mais os que a gente já comercializa hoje, eu acho que é algo mais do que 3 mil usuários ativos aí, se considerar todo esse pool, né? Aqui no Brasil. Se a gente for multiplicar isso pelos grandes países, porque os maiores mercados do mundo são Estados Unidos em primeiro lugar, a Rússia, eles são meio empatados ali, aí tem França, Coreia e
alguém lá da área da Indonésia, lá, enfim, algum país asiático lá que também está. Nós somos o quinto ou sexto mercado. Vezes isso, então estamos falando aí talvez de uns 15 mil, 20 mil usuários, eu acho, no mundo. É um mercado ainda pequeno, é um mercado de nicho, né? Mas as grandes empresas que atuam nesse segmento, Ricardo, e aí eu acho que você tem maneiras de trabalhar diferente. Aqui na Electrics, a gente procura gerar novos leads. Tudo que a gente faz é para novos usuários. A gente sabe que esses novos usuários se tornarão expert um dia e eles vão continuar consumindo, mas o nosso foco é voltado para o novo usuário. Então a gente pega na mão de todo mundo, ensina, porque a gente quer fazer crescer esse pool de pessoas entrando no modal. Né? Então, e eu sei de outros importadores, distribuidores fora do Brasil que também tem essa mesma pegada. Mas tem muita gente que ainda está focada só no usuário que já é muito experiente. Então, o foco do business é mais gerar resultado do que propósito. O nosso é propósito. Mas achei que você foi bem tímido dos números aí, entendeu? Imaginando aí que num país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, você está imaginando um consumo de 20 mil monociclos mundialmente, pensando... Eu acho que realmente... mas eu acho... mas você sabe que a China é um dos países que menos consome, né, monociclo. É incrível, né? Eles são de lá e você não tem adesão dos chineses. Primeiro que eles têm uma série de legislações muito complexas lá. Eu, quando fui para a China em 2 anos atrás, fui para Shenzhen visitar os fabricantes, achei que eu ia ver a meca do monociclo lá e não vi um. Então, assim, você percebe que não é engraçado, né? Não é dos chineses isso. Mas, assim, esse número também é aquilo que eu te falei, eu não tenho a menor ideia. Os Estados Unidos é um mercado muito grande, eles vendem lá qualquer coisa aí. Eu acho que não é esse número, não. Vamos deixar para lá, porque eu não vou saber. Deixar para lá. Mas, assim, eu fui para Hong Kong ano passado também e não vi ninguém. O maior mercado é os Estados Unidos e Rússia, mas mesmo assim, eles começaram a se desenvolver, Ricardo, de uns 2, 3 anos para cá. Não são os equipamentos, eles ganharam formatos mais avançados recentemente. Então, antigamente, você tinha monociclo que só era confinado a parque, porque ele não tinha performance, né? Então, esses aí não dá nem para a gente considerar muito, porque ele era um equipamento limitado. De uns 2, 3 anos para cá, eles começaram a ganhar performance, bateria, potência, e então é um mercado muito novo. Eu acho que a gente está numa fase ainda bebê. Passou a fase embrionária, mas estamos no mercado ainda muito bebezinho. Então, esses números aí, a gente ainda vai demorar um pouco para ter uma consolidação deles, mas eu acho que talvez alguma coisa em torno de 30 mil, não sei se tem mais que isso, não. Ô, Márcio, a gente está passando por um momento bastante complicado, né? Que é essa fase Covid. Tá? Como que está o mercado de monociclo nesse sentido? Como que as pessoas... Você acha que as pessoas estão vendo o monociclo como uma oportunidade de transporte hoje, principalmente pelo fato dele ser um transporte individual? Elas estão acreditando que isso pode gerar segurança no transporte para elas? Como que está sendo isso, hein, Márcio? Eu não sei se é uma questão específica do monociclo, mas eu vejo isso para micromobilidade em geral, inclusive as bikes não elétricas. Né? A gente tem visto uma série de iniciativas até de países como a França, buscando tirar carro da rua, especialmente os a combustão, e incentivando a adesão dos micromodais. O monociclo, especialmente, a gente, pela eficiência dele, Ricardo, porque ele é um equipamento extremamente portátil, leve, com altíssima performance, que supera a ladeira, e divertido, além de tudo. Seguro, sim, se você depois a gente vai falar desse tópico, mas ele vem crescendo. Agora, é um crescimento muito lento, ele não é igual ao mercado de patinete, por exemplo. Né? O mercado de patinete é um boom, que certamente nessa época da pandemia deve estar a gente também vende patinete aqui, não é o nosso foco, mas está se beneficiando, a própria bike também. Nós aqui, a gente está em abril, março foi o nosso melhor mês da nossa existência, em termos de faturamento e número de vendas. Abril caiu, maio caiu mais ainda, porque aí estava todo mundo parado mesmo, a gente está nessa dicotomia entre mobilidade e imobilidade, porque a quarentena
faz você ficar preso em casa, né? Travou todo mundo. Mas agora, em junho, a gente está num patamar já assim, quase normal. Assim, as pessoas estão realmente se voltando. Agora, a construção do aumento de vendas e de novos usuários, ela é mais lenta. É um processo de convencimento que começa muito antes da decisão de comprar. Me diga uma coisa, Márcio, quais os problemas que o monocicleiro tem encontrado nas ruas da capital? Ricardo, eu só vou falar para você falar monociclista, que tem um monte de monociclista aqui, embora monocicleiro é bonitinho. É porque é monocicleiro, entendeu? É bonitinho. Mas é que depois eles vão falar, não é monocicleiro. Não, você sabe que o próprio nome do monociclo elétrico é um barato, né? A gente ouve de tudo. Esses dias apareceu aí Rodela, lá em Maceió. E todo mundo acha uma barata. Mas, na verdade, intimamente a gente chama ele de mono e tá tudo certo. Tá. Desculpa, qual foi a pergunta? E agora me perdi aqui na brincadeira. Quais os obstáculos que os monociclistas, assim, me pronunciando corretamente, de acordo com o mercado, né, estão encontrando na condução desses veículos na cidade de São Paulo? Eu acho que assim, em termos de infraestrutura, Ricardo, a gente sofre bastante porque o monociclo tem uma roda só. Eu acho que de todos os modais, ele é o que mais está suscetível a um dano, a um acidente e tal, porque a nossa infraestrutura é muito ruim, você sabe disso. Até nós vamos falar depois dessa questão aí, mas eu já cheguei a levar para a Secretaria de Mobilidade aqui de São Paulo um relatório que eu coletei até com os usuários dos monociclos nos grupos, onde a gente apresentou, por exemplo, situações bizarras, assim, de boca de lobo afundada 10 centímetros no meio da ciclovia. Eu estava junto com você nessa apresentação. Nessa época eu era presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Tá? Hoje em dia eu não sou mais, sou diretor de infraestrutura, mas continuo sendo monociclista. Tá? E, aliás, eu sinto muito o pedido de demissão do nosso grande secretário, Edson Caran. Eu acho que ele foi um cara assim, bastante íntegro dentro das condições existentes da política paulistana, tá? E que conduziu a secretaria com lisura e com clareza. Eu sinto ele ter saído. Não conheço a nova secretária, dou-lhe os parabéns pelo novo cargo. Espero que ela continue um trabalho que já foi feito pelo secretário Edson Caran. Agora, é muito importante... Mas só para complementar essa questão dos... Quer dizer, isso é um problema. Na época que nós estivemos lá, Ricardo, e aí a gente tem aqui gente do Brasil inteiro, eu acho, né? Não é só de São Paulo, eu acho que isso se repete em várias cidades. O que se alega é que essa estrutura que é construída, que é usufruída, porque é uma concessão de uso desse espaço subterrâneo pelas empresas concessionárias de energia, internet, TV a cabo, Sabesp, isso não é responsabilidade da prefeitura, no caso aqui de São Paulo, ela na época disse que teria que acionar as empresas para fazerem essa correção, esse nivelamento da boca de lobo. Estou falando da boca de lobo especificamente porque eu acho que é o item que mais a gente tem observado por aí. Mais recentemente, conversando com o Policy Neto, que você conhece também, aqui de São Paulo, o vereador, ele me disse que foi assinado um acordo, eu agora vou tentar resgatar junto com a secretaria, de que haveria sim que ter uma obrigatoriedade dessas empresas a corrigir essas falhas nas vias. Mas é um tanto quanto complexo, porque tem a CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura Urbana também, que se envolve, por exemplo, nos viadutos, e às vezes no viaduto você tem uma falha desse tipo, entre as placas, no meio, lá na Sumaré, que tem um negócio desse tamanho, que as pessoas caem ali, né? Então tem muita gente envolvida e a gente, embora cobre bastante, não aconteceu, mesmo depois da reunião lá, que foi super bacana com o secretário, não aconteceu essa solução. Então, eu diria que infraestrutura é o nosso grande desafio. Agora, tem uma situação também, né, Ricardo? A gente não vai conseguir ter ciclovia na cidade inteira. Isso é surreal. Nenhuma cidade, nenhum país do mundo tem. Não foi preparada, né? Eles estão tentando encontrar os espaços para trazer essa opção
essa opção viária para os condutores da micromobilidade, principalmente porque a micromobilidade cresceu muito, né? A grande questão é porque os veículos automotivos, tá? Os de 4 rodas, a partir de motores a combustão interna, ocupam tantos espaços dentro das cidades, tá? Isso que eu acho que precisa ser revisto. Tá? Eu concordo 100%. Tem um ditado do meu amigo Guilherme Hanud, tá? Da Cicloway, que ele diz o seguinte: por que deslocar 2 toneladas de aço para o transporte de um indivíduo de 80 quilos? Tá? É isso aí. O monociclo pesa 20 quilos no máximo. Tá? E ele faz o mesmo transporte. Tá? Ao contrário de você, eu não acho que o monociclo seja o veículo mais perigoso. Eu acho que o patinete é o veículo mais perigoso. Por que eu vejo dessa maneira? Porque numa cidade com muitos buracos, tá? As rodas do patinete são muito mais suscetíveis aos buracos do que as rodas do monociclo, que é uma mas roda... sabe aonde que eu vou te falar que isso muda, Ricardo? Na questão do alcance do monociclo, né? Para você pegar um patinete que seja compatível ao que o monociclo mediano faz, você está falando de um equipamento muito superior. Os monociclos mais básicos, eles atravessam a cidade, muitas vezes. Eles sobem ladeiras das mais íngremes, coisa que esses patinetes de compartilhamentos menores não fazem. Então, se a gente for colocar na balança, o monociclo está mais suscetível porque ele anda muito mais, ele está em todo lugar, ele vai em todo lugar, né? Mas eu entendi o teu ponto de vista. Com relação à estrutura do equipamento, a rodinha pequena, ela sempre vai estar mais suscetível. É porque, na realidade, você fica um pouco refém, né? Porque eu sinto que no monociclo eu consigo me defender melhor dos buracos, tá? Do que no patinete. Tá? O patinete eu estou mais refém dos buracos, eu tenho mais controle sobre o motor. Eu vou te falar uma coisa, não sei se você sabe, né? Mas em termos de condução, eu sou um cara de extrema experiência, porque eu sou piloto de motocicleta, de monociclo, de ciclo, de patinete, de bicicleta, de carro, de avião e de helicóptero também. Então, senso de equilíbrio, eu tenho bastante estudo. Eu estou só para responder uma questão aqui que eu estou vendo aqui, o Rupstur falou que o problema é o condutor. É também o condutor. Né? A gente não pode só colocar a culpa no condutor, porque a gente eu me considero um bom condutor, um cuidadoso e tal, e eu estou suscetível a cair a qualquer momento se a gente não tiver uma estrutura que responda. Mas o condutor do patinete, ele não está tão preparado quanto o monociclista. Porque o monociclista, ele inicia um processo de condução a partir de um treinamento, aí ele já está mais protegido, ele está mais atento à condução. O condutor do patinete, como o patinete é um veículo de fácil condução, tá? Ele está mais desatento à condução do patinete do que o monociclista. Tá? O que significa isso? Que ele não tem a experiência de condução que o monociclista tem. Tá? Essa porque a facilidade de condução do patinete é muito maior do que de um monociclo. Porque o monociclo você precisa de um treinamento mais efetivo, mas a condição segura de condução dele após esse treinamento se torna mais efetiva, na minha opinião. Tá? E é isso mesmo. E, na verdade, assim, é por isso que a gente fala tanto sobre a questão dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, Ricardo, porque a gente está suscetível a tudo. O problema eu vou te falar especialmente a questão do monociclo. Existe uma questão que envolve o perigo no monociclo que chama-se imprevisibilidade. Sempre que você é pego de surpresa, seja por desatenção, seja por uma questão de um buraco que apareceu ali que você não viu, seja porque você não observou a bateria do seu equipamento, é um problema de imprevisibilidade. Quando você tem um pouco de futuro, essa visão de que pode acontecer, você se prepara, nem que seja por uma fração de segundos. Então você passa todo dia na mesma rua. Você sabe que aquela rua tem um buraco desse tamanho, você não vai passar mais. Sim. Certo? Você se prevê essa situação, você vai evitar.
Agora, muitas vezes o monociclo não te dá essa rapidez de você se desviar de uma situação. E aí, agora, eu acho que a gente vai falar disso mais para o final, chegou uma inovação nos monociclos, que é o amortecedor. Então, agora, tem um monociclo novo, 2 modelos, e eles têm um sistema de amortecimento, que é através de uma suspensão a ar. Eu entendo que, a despeito de tudo que se fala dessa inovação, que é muito ligada à questão do conforto, pulo, não sei o quê, a grande vantagem é mesmo essa questão de ele fazer o papel da previsibilidade que você esquece, ou você está desatento. Por quê? Entendi. Você imagina que você está numa velocidade de 20, 30 por hora, apareceu essa tal dessa boca de lobo, você não vai ser mais... Quer dizer, eu não testei ainda, mas o que a gente já ouviu de relato e pelo que deu para perceber, a questão de você ser ejetado do equipamento, ela é muito mais mitigada. Porque o próprio monociclo, ele utiliza essa distância de amortecimento para fazer esse papel. Então, eu acho que essa inovação traz uma segurança para os monociclistas absurda. A gente realmente vai vivenciar uma nova geração de equipamentos daqui para frente a partir dessa questão da suspensão. Porque, certamente, é aí que mora a grande diferença, a despeito de outras coisas que eu falei aqui, né? Conforto, a diversão, pessoal que pula muro, enfim, tem um monte de outras coisas que esses equipamentos também vêm trazendo como uma possibilidade. Mas a questão da segurança, eu acho que é uma coisa que realmente a gente começa a ficar mais confortável em poder ter um equipamento como esse. Ô, Márcio, quando um cliente chega, né, na Electrix, tá? Um novo, ele está encantado com essa inovação, tá? Ele já está cansado do transporte público, ele entende que a vida mudou, tá? A maneira de pensar mudou, e ele é um cara que está apto a entender que ele pode ser um usuário de monociclo, tá? Como que é isso? Quais são as dificuldades que ele encontra, entendeu? E ingressar nesse processo. Porque num país de 200 milhões, 210 milhões de habitantes, a gente tem 3 mil monociclos funcionando, tá? Num cenário de um transporte de alta eficiência, é muito pouco. Né? A gente tem que trabalhar muito. A primeira barreira é preço, né, Ricardo? Porque quem mais precisaria substituir a forma como se locomove por um modal como esse é quem não pode comprar o equipamento, né? Porque a gente está falando de um equipamento que custa... O de entrada custa R$3.000 e vai aumentar porque já mudou o dólar. O mediano custa R$6, R$7.000. Não é acessível mesmo para a classe C e D, sequer a B, talvez. Então, porque também tem uma questão envolvendo, eu falo sempre nesse tópico, a gente não tem um modelo de financiamento para esses equipamentos. Você tem que comprar no cartão de crédito, muitas vezes essa pessoa não tem cartão, se tem cartão não tem limite, se tem limite não pode gastar com isso. Ela tem outras prioridades, né? Não tem modelo de financiamento que nem tem uma motocicleta, por exemplo, porque o cidadão da classe C, ele compra a CG 125 lá em 48 vezes, mas ele não consegue comprar monociclo. Então, a gente tem um problema de preço, que é caro porque é importado, e a gente já falou disso milhões de vezes, a questão dos tributos aqui envolvendo esses elétricos, mas tem a facilidade de acesso. Então, aí você já lima uma camada enorme da população que poderia se beneficiar. Então, quem compra é o rico, é a pessoa que tem dinheiro para comprar e paga caro por esse conforto, e acaba atingindo um público que também tem uma outra pegada, que não é só essa questão financeira, que é a questão cultural, né? Porque você tem pessoas que viajaram, que já estão mais abertas a mudar o estilo de vida, normalmente essas pessoas já moram em regiões que a acessibilidade é um pouco melhor. Eu fico imaginando que é uma pessoa andar de monociclo nos rincões aqui de São Paulo. É muito difícil, você não tem estrutura também. Então, são muitos fatores, Ricardo. É muito difícil a gente ter um modal que ganhe mercado rapidamente com essa situação que a gente tem agora. A gente não desiste. Aqui na Electrix, a gente identifica essas pessoas, mesmo aquelas que às vezes
tem mais dificuldade de comprar, a gente procura facilitar ao máximo, mas o principal ponto que ela tem de característica para aderir é se permitir, porque a primeira coisa que vem à cabeça é perigoso? Essa é a pergunta clássica que todo mundo faz, porque a impressão que tem é que por ser uma roda só, ele é inseguro, né? Então, assim, as pessoas não entendem muito bem o autobalanceamento do equipamento, que na verdade ele não é uma roda solta, ele é uma roda estabilizada, né? E precisa também aprender o movimento pendular. Tudo isso faz com que as pessoas tenham um primeiro receio. Então, o nosso papel aqui é desmistificar, que é o tema aqui da nossa live, esses paradigmas, né? Que não é caro, aliás, desculpa, não é caro, eu acabei de falar que não é perigoso, não é radical, também tem uma questão aí que envolve, as pessoas acham que é coisa para gente que anda de skate, de moto, né? Não é nada disso, é um veículo como qualquer outro, a única coisa é que precisa treinar. Treinou, aprendeu. Ô, Márcio, eu tenho uma pergunta para você que é bem complicado de responder, né? Eu queria saber, tá, de todas os monociclistas que você formou, tá, depois de formado, qual deles desceu do monociclo para subir num patinete? Nenhum. Olha, aqui na Electrics a gente tem, só que aprendeu com a gente, nessa pista que apareceu aí atrás de você agora, 500, 600 alunos que passaram por aqui. Eu não conheço nenhum, eu conheço casos, talvez 3 casos, de pessoas que desistiram do monociclo. Não sei o que fizeram depois, né? Talvez tenham voltado para o carro. Existe uma certa situação, Ricardo, ligada ao medo mesmo. São pessoas que tiveram um medo e não conseguiram vencer esse medo. Ela treinou, até aprendeu, mas não conseguiu vencer o medo. Então, possivelmente, essa pessoa acabou aderindo de volta. Mas eu, de fato, não conheço essa migração do monociclo para o patinete. É ao contrário. O monociclo está, na minha opinião, e acho que os monociclistas aqui vão concordar, ele está no topo da cadeia da mobilidade elétrica individual. Quando você está na ciclovia e você vê um cara de bike elétrica, um de patinete elétrico, um de skate elétrico, nós lá na ciclovia estamos no aspiracional dessas pessoas todas que estão embaixo. E a gente até meio que se sente assim. Primeiro porque a gente está meio altivo, né? Você está a 15 centímetros do chão em pé. Qual outro veículo você fica em pé? Todos os outros veículos você fica assim, curvadinho, né? Você está imponente ali. Então, isso dá uma aura de estou no topo do negócio, que realmente acaba acontecendo porque você sabe que ele é mais eficiente que todos esses modais juntos. E não adianta vir dizer que a bike não sei o quê, que o patinete não sei o que, eu também tenho aqui, tem patinete de 2.000 watts, só que ele pesa 40 quilos. Então, assim, é um negócio que é inviável quando você compara com outros modais. Não desmerecendo nenhum deles, eu acho que tem estilos, né? As pessoas optam essa questão é muito clara, entendeu? Das pessoas nunca descerem do monociclo para subir num patinete, tá? Eu acho isso, assim, uma propriedade indiscutível, né? E esse fator é um fator muito verdadeiro de entrega de condução, de transporte, de segurança e de elegibilidade e de conforto também. Tá? Agora, com a proposta dos novos amortecedores, pode mudar muito a questão da fadiga das pernas, entendeu? De você se manter por mais tempo em cima do monociclo sem ter dor no pé e ter que descer para descansar o pé, porque você já está há muito tempo dentro do E uma coisa importante que eu falei lá dessa questão do amortecimento, Ricardo, as pessoas certamente vão se acidentar menos. Sim. Mesmo aquelas que têm menos experiência. Então, o cidadão comprou, fez a aula uma semana tal, é comum ele ter algum incidente, não vou nem falar acidente, um incidente por conta dessa inexperiência. É verdade. O amortecimento, ele deve resolver muito dessas questões. Então, à medida que as pessoas também caírem menos, elas vão se tornando mais seguras, elas vão espalhando isso vai crescendo de uma maneira exponencial. Então, essa questão do amortecedor, para mim, é um divisor de águas no mundo dos monociclos. A tecnologia, né? A tecnologia avançando, né? Quem segura a tecnologia, né?
A tecnologia está transformando nossas vidas, né? Acho que essa pandemia, ela trouxe algumas qualidades para a gente que a gente tinha perdido, né? Então, nós olhamos para o céu de São Paulo hoje e o volume da poluição, ele caiu drasticamente. Então, a qualidade do ar que você respira na cidade de São Paulo hoje, dentro do cenário de pandemia, dentro do cenário pandêmico, é completamente melhor do que no cenário onde a cidade estava 100% em movimento. Tá? Isso fizeram com que as pessoas começaram a se questionar, entendeu? Por que dessa poluição toda? Isso fez com que a eletromobilidade mundial levasse um tranco, entendeu? E os dirigentes mundiais começaram a perceber a necessidade de crescimento da eletromobilidade mundial, do transporte sustentável e da não emissão de gases de efeito estufa, tá? Que estão prejudicando, estão condenando o clima do planeta. Então, acho que esses modais, tá? Os modais elétricos, em todos os sentidos, tá? Os ônibus elétricos, tá? Os monociclos elétricos, carros elétricos, eles estão trazendo para a gente uma nova realidade. Uma realidade de viver com mais conforto, em mais silêncio, tá? E aproveitando melhor o planeta. Então, acho que isso vai acontecer. E acho que a gente está falando de uma questão também econômica muito importante, né, Ricardo? Quando você faz a conta, só para te dar um número rápido aqui, andar 450 quilômetros com um carro a combustão do mais simples, você vai gastar seus 230, 250 reais. Com o monociclo, no mesmo percurso, você recarregando ele para andar 450, você gasta 6 reais de energia elétrica. Então, assim, às vezes também essa questão do preço que eu falei lá atrás, né? Para quem olha à primeira vista, parece uma coisa assim, nossa, mas ele custa o preço de uma moto, isso a gente ouve o tempo todo também aqui. Mas as pessoas precisam fazer outra conta, que não é só custo de aquisição. O custo de aquisição é uma coisa, o custo de manutenção é outra coisa, mantenimento, né? Porque imbatível, é indiscutível o quanto isso é mais econômico. Você não gasta nada, você gasta mais tomando um cafezinho na esquina. Então, essa questão financeira é muito importante, porque os elétricos todos têm essa prerrogativa, esse peso, e a gente acaba não entendendo até por que isso ainda não está tão em evidência como deveria, né? Agora, Márcio, se a gente fosse começar a pensar em políticas públicas, né, para a gente melhorar, tá, e viabilizar o uso dos monociclos, o uso dos micromodais elétricos, tá, nos grandes centros, o que você acha que falta? O que você acha que o governo poderia fazer para melhorar a vida desse público? Tem uma discussão que é do âmbito federal, que acho que isso é unânime, que a gente fala na questão dos impostos, isso, pagar 35% de IPI, um negócio que tem tanto benefício, né, Ricardo, que a gente não precisa nem ficar falando disso aqui, que está todo mundo careca de saber. Então, não faz sentido você ter uma taxa de imposto tão alta que faz o produto ficar no preço que é, né? Aí agora, regionalmente falando, aí acho que tem um trabalho muito, muito forte com as prefeituras, para primeiro reforçar essa questão das infraestruturas, né? Tem um dado que eu queria trazer aqui para você também, só para fazer um parênteses. Você sabia que tem uma lei, acho que você deve saber disso, que ela é de 21 de nove de 2016, lei municipal aqui em São Paulo, de 16.547, que é para incentivar a realização dos deslocamentos cicloviários por meio da concessão de créditos de mobilidade para usuário cadastrado no bilhete único. O que é isso? Num momento como esse, por exemplo, essa lei existe e ela não é cumprida. O cara teria o direito de adquirir um bem, como uma bicicleta, no caso aqui era para bicicleta, porque ela é de 2016, através do crédito de bilhete único. Isso nunca rodou, e é uma lei, está aí. Então, tornar essas coisas mais acessíveis é o que a gente precisa. Se a gente não conseguir positivar isso no maior número possível de pessoas, não adianta nada, porque continua sendo um mercado muito pequeno para chamar a atenção de grandes mudanças, né? Então, a primeira coisa é poder... Você sabe o que eu vejo, Márcio? Que
a gente consegue andar dentro do meio político se a gente tiver foco e objetividade, tá? E ser persistente. E o que eu não sinto, né, é que a gente seguiu nesse caminho, que a gente tivesse uma objetividade e uma defesa, tá, que fosse levantar, que fosse traçar, entendeu, um objetivo que a gente pudesse bater na mesma tecla nos órgãos decisores das tomadas de decisão. Tá? Nós andamos com muitos projetos, tá? Inclusive fomos até elencados como os fiscais das ciclovias. Você se lembra disso? Que isso foi dito pelo nosso antigo secretário, né, de Mobilidade e Transporte, Edson Caran, tá? Que a gente fiscalizasse porque estava tendo um movimento da Prefeitura de São Paulo da renovação das ciclovias. Mas nós não tivemos condição de seguir com esse assunto, porque a gente perdeu o foco. Então, eu acho que a gente falta a união, o foco, no mesmo foco, na objetividade do pleito, para que a gente possa acelerar as conquistas perante ao poder público e melhorar as políticas públicas referente à micromobilidade no Brasil. Ricardo, eu acho que também tem uma coisa aí que eu acho extremamente importante, é a gente tentar, de alguma maneira, juntar força com outras entidades, principalmente o pessoal da Bike, porque eles são enormes, né? Eles têm os mesmos interesses que a gente, foge um pouco da questão essencialmente elétrica, mas quando a gente fala dessas cobranças regionais, que tem a ver com as infraestruturas e tal, eles são parte integrante, né? Não sei como é que isso pode acontecer, mas é uma sugestão que a gente precisa tentar encontrar, uma forma de tentar juntar essas entidades para a gente tentar brigar juntos aí, porque tem muita coisa. A questão é que existem entidades associativas que elas têm uma adesão grande de grandes empresas, tá? Mas ela não segue o caminho da evolução de políticas públicas de condução. Ela segue o caminho de evolução de venda das indústrias. E o que a gente precisa é criar um caminho de criar políticas públicas de condução, privilegiando o consumidor. Você entendeu? Para que para depois a gente iniciar o privilégio às indústrias, tá certo? Porque existe uma confusão de ideais nesses processos, sabe? E essas entidades associativas de grande poder, às vezes, não estão indo na mesma linha que nós acreditamos ser necessário para o desenvolvimento de políticas públicas de avanço da micromobilidade. E é curioso porque quando você pensa no usuário, você está automaticamente fazendo a roda girar para todo mundo, né? Sim. Quer dizer, por que as pessoas as empresas não prestam atenção nisso, né? Quer dizer, não tem porquê. Por que as grandes empresas não prestam atenção na transferência do motor a combustão interna para o motor elétrico? Por que elas fazem isso? Porque, na realidade, elas usam o dinheiro gerado na venda de motor a combustão interna para desenvolver o mercado de elétricos. Mas a insegurança e o custo do mercado de elétricos, como é um valor excessivo e com uma dificuldade de implantação, elas têm resistência para ingressar nesses mercados. Tá? Na Europa, as condições hoje dos elétricos são muito melhores que no Brasil. Tá? Os motores a combustão lá, eles têm uma obrigatoriedade de uma taxa de megajoule por quilômetro rodado muito menor do que a taxa brasileira. Por que isso foi discutido? Tá? Porque se a gente conseguisse reduzir o megajoule por quilômetro rodado no Brasil, todos os veículos teriam que ter uma participação elétrica na condução dos mesmos. Isso diminuiria muito a emissão de gases poluentes no mercado brasileiro. Tá? Mas, no Rota 2030, a discussão do mantenimento das altas taxas de megajoule atrasaram a tecnologia de transferência para o elétrico no Brasil.
Então, tudo Ricardo, isso... o pessoal está falando aqui para a gente fazer a próxima live no YouTube, porque eles querem fazer perguntas. Quem quiser fazer pergunta, a gente vai tentar responder aqui, tá? Então, quem tiver dúvida, vai falando aí, eu vou tentar ler e o Ricardo nos ajuda para a gente poder responder. Sim, por favor. Eu estou achando estranho, não estou vendo pergunta nenhuma aqui. Nas lives que eu vi, era tchauzinho, era pergunta, nego falando oi. Eu só vejo É que eu acho que tem coraçãozinho aqui. bastante, Eu falo, sabe o que cadê Ricardo? vocês? Tem Eu vejo que tem um bastante, monte de gente vendo a live, mas ninguém pergunta nada. mas aqui tem bastante gente experiente aqui, então eles já estão bastante informados aí de muito que a gente fala. Eu agradeço a todos vocês, tá? Mas essa questão da evolução do elétrico, tá? Aí a questão do monopólio do mercado diesel sobre o transporte público na capital, sabe? É uma coisa absurda, entendeu? Pô, já tá Ô, Ricardo, deixa eu só fazer um adendo, antes que eu me esqueça. Você falou aí da questão das demandas que nós fizemos aqui em São Paulo, para a prefeitura. Vale lembrar que algumas coisas estão sendo feitas, provavelmente, da época ainda do Edson Caran, que aqui, quem é de São Paulo, tem bastante gente de São Paulo aqui, está vendo a construção da ciclovia da Avenida da Henrique Schaumann, uma Avenida Brasil. Essa ciclovia ela deve descer lá para Faria Lima. Tem uma ciclovia que está prevista para vir agora do shopping Tatuapé, na Radial Leste, até o Parque Dom Pedro. Isso também está previsto para acontecer até o final desse ano. Você sabe que é ano de eleição, então eles têm todo o interesse em terminar. Tem também a Domingos de Moraes, e algumas recuperações também estão acontecendo. Então, dentro do que a gente tinha de pendência em São Paulo, me parece que os 170 e tantos quilômetros prometidos de novas ciclovias e ciclofaixas deverão ser entregues esse ano. Eu não sei com a nova secretária agora, que é a Elizabeth França, ela é uma urbanista, não sei se você já viu o currículo dela, mas ela vem da FAAP, me parece ser alguém bastante competente nesse setor, e espero que ela dê continuidade. Eu cheguei a pensar, Ricardo, em a gente criar um reconhecimento também positivo para algumas iniciativas, porque a gente critica muito. Isso. Acho bastante interessante. Eu acho que a gente tem que ter uma maneira de agradecer as ações da prefeitura, tá? E fortalecer com que eles nos ouçam. Eu vou te dar um exemplo, e não é só de São Paulo, vou te dar um exemplo de Atibaia. Atibaia fez lá, na Avenida Jerônimo, não vou lembrar o nome agora, uma avenida importante de Atibaia, era uma avenida destruída, você não conseguia andar lá quase nem de carro, recuperaram inteira a avenida e já previram, aprovisionaram lá a ciclovia, que não ficou, eu já ouvi até reclamações, não ficou a coisa mais perfeita do mundo, mas ela existe, está lá. Então, assim, eu acho que essas iniciativas que acontecem por conta das próprias prefeituras também deveriam ser reconhecidas, sabe? Elas são cidades amigas da mobilidade, elas estão olhando para essa questão, não colocaram só um recapeamento de pista, pô, já colocou uma ciclovia. Então, vamos tentar criar uma corrente de coisas boas para as outras prefeituras se incentivarem. E vale o mesmo para as empresas amigas da mobilidade. São dois selos que eu gostaria de criar. Cidade amiga da mobilidade, empresa amiga da mobilidade. O que é a empresa amiga da mobilidade? Aquela que provê bicicletário, ela provê estação de patinete elétrica, ela não encrenca quando você vai entrar com um monociclo no elevador. Enfim, ela tem uma série de atitudes pró-mobilidade para facilitar a adesão das pessoas que ali trabalham naquele prédio. Para isso, a gente tinha que criar uma cartilha, entendeu? Essa cartilha iria nos guiar, tá, em todas as prefeituras. Tá certo? Se a gente conseguisse aprovar uma cartilha educacional, você entendeu, de avanço da mobilidade elétrica, entendeu? Principalmente na micromobilidade, tá? Ela seria uma única defesa, tendo um conteúdo defendido para que a gente pudesse avançar em todas as cidades brasileiras. Então, isso é muito importante, muito mais fácil e muito mais forte a gente criar esse documento, que a gente faça que a gente defenda um único documento, tá certo? Porque a gente vai conquistando as cidades e vamos credibilizando esse documento para defender ele em outras cidades do país. Então, isso aí. É extremamente importante para que a gente consiga avançar no sentido geral da condução da micromobilidade
Você entendeu? E também para que a gente conquiste apoio nos impostos. E acho que, independente por onde começar, ainda que seja por São Paulo, a gente vai acabar certamente inspirando outras cidades aí, porque acaba sendo assim, né? A cidade que tem o maior índice de transeuntes aí da mobilidade elétrica é aqui, e a gente sabe que as pessoas buscam aqui também essas iniciativas, né? Você sabe que a gente teve um projeto, né, que a gente foi chamado pela ONU, que esse projeto foi construído em 2 cidades chinesas e em outras 2 cidades, em outro país que eu não lembro qual é. E eles queriam que o Brasil fosse o 3º país a construir 2 cidades eletrificadas, tá? Em termos de mobilidade de ciclovias, em termos de atendimento de eletropostos, em termos gerais, tá? E as cidades que a gente tinha sugerido seria Brasília e Indaiatuba. Por que Indaiatuba? Brasília, porque Brasília é já uma cidade moderna, que tem espaços e já tem cultura construída para o desenvolvimento da eletromobilidade, com car sharing, com uma série de coisas em Brasília hoje existe. Tá? Indaiatuba, por que Indaiatuba? Porque é uma cidade projetada, onde é fácil você encontrar espaços de desenvolvimento para que você siga com um projeto de eletrificação da cidade. Então, existem cidades e cidades nesse país. E no caso do monociclo, Ricardo, tem uma questão que envolve a geografia, a cultura, né? Você tem, por exemplo, Belo Horizonte, é o nosso 2º maior mercado, pelo menos aqui da Electrics. É uma cidade tão complexa quanto São Paulo, se não for até mais, porque lá as ladeiras são muito íngremes e você tem ruas muito apertadinhas. E vender patinete em BH é a coisa mais complexa, porque tem que ser só patinete que dê conta de coisas como a ladeira do tobogã lá, eu não lembro o nome agora, acho que é tobogã que chama. Essas cidades, elas têm ainda mais necessidade de ter uma estrutura voltada para modal potente, como é o caso do monociclo, né? Curitiba é complexa, Porto Alegre é complexa. Curitiba é bem projetada, né? Mas aí você tem uma complexidade diferente, que é o trânsito, né? Então você tem níveis diferentes de complexidade, né? Ou é a geografia, ou é o trânsito, ou você tem cidades litorâneas que tem mais o foco do lazer, como é o caso do Rio, que tem trânsito também, mas o carioca usa muitos modais para final de semana, né? Então é muito setorizado isso mesmo. E aí me perguntaram aqui, até respondendo, por que a gente não faz muita campanha, muita divulgação em outros lugares do Brasil? É por pura ausência física. A gente não consegue, o monociclo elétrico, a gente não consegue divulgar se a gente não estiver lá fisicamente. Então, a nossa estratégia é estar em grandes cidades, como é o caso do Rio e BH, com uma presença local para treinar as pessoas, porque não adianta só... A gente vende um pouco pela internet, Ricardo, mas é normalmente para quem já teve uma experiência anterior, ou são aqueles ousados que preferem começar sozinho, que não se incomodam. Mas para virar um mercado como é São Paulo, uma cidade como o Rio, a gente precisa estar lá. Eu acho que para que a gente possa avançar, a gente tem que criar uma cultura única na condução desse processo de desenvolvimento da micromobilidade no Brasil. Tá? E essa cultura é a partir da criação de uma cartilha que seja defendida por você, por mim, por todos os participantes da micromobilidade que acreditam ser um conteúdo coerente para que a gente possa levar às outras capitais e às outras grandes cidades do país, para que a gente consiga apoio, você entendeu, dessas cidades. Eu viajei muito pelo Brasil, tá? E eu vejo que as cidades estão carentes de entender como elas vão apoiar esse avanço da micromobilidade em seus locais. Tá? Então, as pessoas não têm conhecimento, nós precisamos levar esse conhecimento. Só que para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que ter um conteúdo único que a gente vá defender, tá? E que a gente vá conseguir... Ricardo, eu vou fazer um adendo aqui de uma questão que colocaram aqui do Santander, que a gente conhece sim o Santander, o CDC Mobilidade, não sei se está ativo ainda. O Santander ele criou uma linha de financiamento a juros baixos para bike elétrica.
Eu conversei com eles lá direto com a área para falar de monociclo e não houve interesse deles. Me parece que já se passou contrato como monociclo, sendo que não era para essa finalidade, mas parece que esse projeto está desativado, não tenho certeza, e tem que ser correntista. Então você tem que ser correntista do Santander para conseguir acesso. O que não acontece com a motocicleta quando você vai financiar. Então, o cara que quer financiar uma moto 48 vezes, ele vai em qualquer agência e financia com uma financeira normalmente. Mas, o problema... Márcio, motocicleta tem chassi, é controlada, tem chapa... Isso, é isso que eu ia falar. Exatamente isso. Não tem como... Não tem busca e apreensão. Então, esse é um ponto. Mas existe, Ricardo, soluções hoje. Você tem hoje GPS que faz o tracking do equipamento, você tem a Mosaico Marcações, não sei se você conhece, que ela faz uma marcação com código, com QR Code nas peças metálicas. Isso poderia ser feito dentro do monociclo, por exemplo, no motor, que é uma peça metálica, uma marcação a laser que eles fazem. Então, esse jeito tem, é uma questão de boa vontade da gente. Primeiro, abrir o canal com essas empresas e desenvolver um projeto específico. A gente vai conseguir fazer isso se a gente organizar o mercado. Exatamente. Deixa eu só te falar só um detalhe. O Sicredi, que é a cooperativa de crédito, ela é regional, ela abriu para a gente a possibilidade de fazer esses financiamentos, só que a juros abusivos, então não dá para oferecer. E aí é o que você falou, a gente precisa encontrar um jeito de tornar o monociclo, o patinete, um veículo. Ele tem que ser um veículo, e ponto final. É um veículo como qualquer outro, que tem todas as vantagens que uma moto tem, que um bike, que um carro tem. Enfim, é mais ou menos por aí que eu vejo essa situação. Bom, eu vejo isso possível se a gente conseguir organizar o mercado. Acho que a primeira necessidade é organizar o mercado, é criar uma diretriz para que a gente possa defender esse mercado, tá? O que eu sinto é uma desorganização geral, tá? Nos pleitos, são pleitos independentes, tá? Cada um querendo defender o seu modal, tá? Principalmente o pessoal da City Coco, entendeu? Que, na realidade, não colaborou muito com o mercado de cicloelétricos, pelo fato deles terem um produto não homologado e difícil de entendimento, e de impossibilidade de emplacamento também, né? Então, eu acho que nós temos que criar uma linha de defesa que todos acreditam. Única, né? Hã? Única, uníssona, né? Entre os modelos. Exatamente, né? Nós temos que criar a cartilha de desenvolvimento da micromobilidade brasileira, tá certo? E assim, a partir dessa, porque a gente não pode mudar o discurso para cada lugar que a gente vai. Ricardo, só para responder, o Robson, você falou que não tem chassi motor. O problema não é só essa questão do chassi motor. Você não consegue fazer a busca e apreensão de um equipamento que você coloca na mala. Esse é o problema das financeiras. Então, assim, se você não tiver uma forma de traquear o equipamento, você não consegue resgatar. A bike elétrica, por menor que ela seja, ela ainda é uma bike que você tem em algum lugar. O cara deixa estacionado, fica o monociclo, o cara guarda embaixo do tapete quase. Então, esse é o problema. Na realidade, a estabilidade brasileira, entendeu? Financeira de todas as pessoas gera tudo isso, tá? O banco não quer fornecer dinheiro para quem não vai pagar. O banco quer fornecer dinheiro para garantir os ganhos deles. Por isso que as taxas de juros que eles oferecem são altas, porque se a inadimplência é alta, eles estão contando que eles não vão receber parte desses financiamentos. Então, eles estão garantindo o lucro anual deles, tá certo? Por isso que eles têm uma dificuldade muito grande de abrir financiamento para todos os tipos de modais elétricos que a gente tem necessidade. A gente teve uma vitória já, Ricardo, com o seguro. O seguro hoje é uma realidade para qualquer modal, inclusive para o monociclo elétrico. Então, eu acho que é um mercado que está muito ainda em formação. Você sabe que em Portugal não tem seguro contra roubo, né? Também não tem roubo lá, eu acho. Mas, assim, eles até esses dias viram um vídeo que eu coloquei no meu canal lá do YouTube. Aliás, convido a quem não estiver ainda inscrito, se inscreve lá, Electrics, youtube.com/electrics. Fiz meu jabá. Então, lá a gente tem um vídeo só falando sobre seguro. E aí alguém comentou que em Portugal só se tem seguro para danos, e não tem para roubo, e que eles queriam implementar. Então, você vê, mesmo em países, independente do risco ou não, tá? Em países onde deveria, né, a gente se inspira muito, que é na União Europeia, você ainda tem coisas
ainda em discussão. Não é uma verdade em lugar nenhum, né? As coisas estão muito ainda em ebulição nesse mercado da eletromobilidade. Ô, Márcio, você tem tempo para a gente falar mais um pouquinho? Por mim, eu tenho. Então eu vou sair, tá? E vou voltar para a gente falar mais uns 20 minutos Então, e a gente conseguir. convido a galera a voltar. Tá parecendo aquele do Jô Soares, lembra que ele chamava o segundo break? Sim, sim. Então, ele vai terminar, e aí eu vou entrar novamente, e aí você me chama novamente. Tá? Ok. Que aguardem a nossa reconexão para a gente continuar discutindo o avanço da micromobilidade no Brasil e o avanço, logicamente, do monociclo elétrico. Beleza. Bom, voltando aí, agora aguardando novamente meu amigo Márcio Canzian, o especialista, o maior nome no monociclo no Brasil. Tá? Márcio, estou aguardando o seu reingresso. Não entrou ainda. Vamos lá, o pessoal está começando a entrar. Ricardo. Ótimo. Eu não estou te vendo, Márcio. Parece que a minha câmera travou, tá ouvindo só, né? Só estou te ouvindo. Espera aí. Agora tu começou a entrar. Tá tudo bem com a internet? O que houve? Não tá. André. Mas quem não tá? É o Márcio ou você? Eu não sei, acho que foi o Márcio que não tá conseguindo entrar. Ele saiu. Vicar Electrics. Volta então. Sai e volta de novo, não é melhor? Não sei. Volta novamente. E você tá aparecendo, Ricardo? Volta, sai, já volta. Já volto, gente. Eu vou. Ah, ele entrou. Conectando. Eu entrei, eu tô aqui. Peraí. Eu já sei o que está acontecendo aqui, ó. Aí, agora sim, ó. era a luz. Bom, muito bom. Meus amigos, agora novamente com o meu grande amigo, grande apoiador, expositor, associado, diretor e o maior nome do monociclo elétrico no Brasil, Márcio Canzian. Márcio, seja bem-vindo de novo à live da Web Electrics. Muito obrigado pelo seu tempo de a gente poder esclarecer as pessoas, tá? O que é ser um monociclista, tá? O que é conduzir um monociclo na cidade de São Paulo e em todo o Brasil. Você sabe o que tem, Ricardo? Você sabe que tem uma turma que está fazendo assim longos percursos agora com os monociclos, porque você tem hoje monociclos que têm autonomias verdadeiras de competição, né? Coisa que chega muitas vezes aí a 200 km. Claro que quando a gente fala de autonomia, acho que todo mundo já entendeu que não se deve levar o nominal, né? A gente fala 200 km, não é 200, é menos, depende do peso e tal. Mas está para sair um agora com 300 km de autonomia, enfim. Então você imagina o que essa galera vai andar. Teve um rapaz da França chamado Monsieur Flex, que ele
começou por Paris, passou pelo Oriente Médio, foi para a China, ele só pegou a Transiberiana, porque também não seria viável ele atravessar a Sibéria, mas chegou até a China, depois acho que ele teve que voltar, foi até Bangkok, alguma coisa assim, depois teve que voltar porque a quarentena impediu ele de continuar, mas fez tudo de monociclo. Aqui no Brasil, a gente teve um caso do Theo, que ele foi para Santiago de Compostela e fez todo o caminho de Santiago de monociclo. Ele comprou um monociclo lá em Paris, só para fazer o caminho. Pena que ele não está online, mas ele fez todo o caminho de Santiago, voltou, e até depois pôs para vender lá, porque não pode trazer, né, para o Brasil, o monociclo dele. Então, que você falou, né, andando em São Paulo, não sei o quê, hoje a gente começa a ser interestadual quase, porque essas autonomias, as pessoas estão fazendo viagem de monociclo. Vai aparecer uma galera em Ribeirão Preto já para te visitar, você vai ver. Saindo daqui. Eu já vi alguns monociclos rodando por aqui, tá? E eu entendo que já tenho parceiros aqui que estão utilizando os monociclos elétricos. Eu sinto que eu estou sempre surpreendendo as pessoas quando eu estou no trânsito, né? E eu uso bastante monociclo, assim, indiscriminadamente. E quem também usa muito é minha filha. Qual a sua idade, Ricardo, e a idade da sua filha? Só para eu fazer uma abertura. A minha idade é 57 anos. Mas e essa é a minha idade verdadeira, não é a minha idade fisiológica. A fisiológica eu tô com 45, tá? E a sua filha é novinha, né? Minha filha tem 15 anos, né? Você veja, a gente tem hoje, o monociclo, eu falo que ele é democrático ao ponto de não ter nenhuma distinção de idade, de biotipo, nada. A gente fez agora um projeto com eu chamei de jovens, porque eu já estou quase lá também, estou com quase 50, e a gente tem o maior orgulho de ver a quantidade de pessoas que estão se permitindo conhecer uma coisa nova depois de maduras, porque você chega numa certa idade, você acha que você já viveu de tudo e não precisa fazer mais nada, aprender mais nada, tá? Muita gente é assim. Mas, ao contrário, eu vejo que são pessoas que já se cansaram do carro, eu chamo de desertores, né? E aprenderam, então a gente fez um vídeo em homenagem a essas pessoas, está lá no nosso canal, e foi um barato, porque assim, o depoimento deles é muito verdadeiro, né? Eles são pessoas que tiveram um pouquinho mais de dificuldade, porque são a questão física, às vezes também, ele tem medo de cair, machucar, né? Então, não tem idade, mas as pessoas mais velhas acabam sendo um pouquinho mais retraídas por conta de medo de cair. O pessoal mais jovem, é engraçado que é o seguinte, a sua filha é adolescente, né? A gente tem uma lacuna, e isso eu observo, não é só aqui no Brasil, não. Uma lacuna que a gente não consegue preencher, que é justamente dos adolescentes. Entre 14 e 20 anos, mais ou menos, 13 e 20 anos, é onde eles estão mais desconectados, pelo menos no caso do monociclo, da ideia de andar com... Bom, essa idade é a idade que eles não se conectam a muita coisa mesmo, né? A gente já sabe. Mas as crianças, até os 12, elas estão aderindo muitas vezes com os pais. Então, assim, o pai começa, ele quer andar com o filho, ele ensina o filho, ele vem treinar aqui, depois ele compra para o filho, ou então passa o dele para o filho, compra outro, e vão andar juntos no parque, é um barato. Então, assim, é tão legal quando você vê que um está incentivando o outro, e a comunidade está crescendo mais organicamente agora, né? Antigamente era meio lateral, era um aqui, outro lá, agora ela começa a crescer dentro das famílias. Então, é um negócio que, assim, eu tenho certeza que aconteceu com você. Você tem uma filha, você tem gêmeas, né? As duas. Não. Eles são irmãs? Elas são irmãs. Uma tem são 14, irmãs, outra 15. Mas elas parecem muito. As duas andam, não é isso? As duas andam, mas a mais velha anda mais. A mais velha então. é mais desconectada, né? Então, tem um cenário, né? Que o monociclo ou até a micromobilidade, ela te traz uma coisa que a gente tinha esquecido há muitos anos, tá? É a liberdade de transitar, tá?
Porque quando você entra dentro de um veículo 4 rodas, tá? Na realidade, você tem todo o conforto, mas você está preso lá, né? É. Você está seguindo as regras de dirigibilidade, as leis, você está parado no sinal, você está sujeito a ser assaltado sempre, porque os ladrões estão sempre visando os veículos, tá? E, no entanto, se você está de monociclo, é muito difícil um ladrão te roubar. Primeiro que não tem o que fazer com aquilo, né? Ele não sabe andar, é. Ricardo, deixa eu fazer. Você falou de segurança e tem uma questão aqui que foi bem colocada. J. Bars colocou aqui. Precisamos de mais respeito nas ciclovias. Ontem peguei vários locais com pilhas de poda de árvore e tal. Tem um ponto importante das ciclovias, que acho que você já deve ter percebido, embora você não seja aqui de São Paulo, mas as grandes cidades, o compartilhamento dessas vias, como é que ela está hoje, né? Antigamente você tinha uma dominância das bikes, e as bikes até então, até pouco tempo atrás, se sentiam as verdadeiras rainhas da ciclovia, ou os reis da ciclovia, porque era deles. Você não podia nem andar na ciclovia, que eles diziam que era deles ali. E tem ciclovia que você pode ter pedestre, inclusive a Sumaré aqui em São Paulo, você pode fazer Cooper lá, não tem problema nenhum. Só que agora a gente também está tendo um outro acontecimento, que são os entregadores, que eu respeito muito. Eu acho que foi uma maneira de inserir no mercado de trabalho um monte de gente que não tinha oportunidade de outra forma. Então, eles estão ganhando dinheiro deles honestamente e tal. Porém, eu acho que cabe a essas empresas de logística, de entrega, um treinamento, algum tipo de responsabilização, porque a gente vê muito, e é o tempo todo, na Faria Lima, na Paulista, é um desrespeito com qualquer um que está na ciclovia, por conta de alguns entregadores, não vou dizer que não são todos, mas a gente percebe alguns, que pode causar muito acidente. Então, assim, eu tenho assim, a vontade de conversar diretamente com a RAP, com a iFood, para a gente tentar encontrar um formato onde essas pessoas tenham que ser treinadas e tenham que ser responsabilizadas, porque eles não podem fazer o que eles fazem, verdadeiras... como é que eu vou dizer? Eles cortam artimanhas na ciclovia quando você tem equipamentos como patinete, bike, não sei o que, e o monociclo, que são mais vulneráveis a esses caras, que não são todos, mais uma vez, mas assim, é uma coisa que eu observo, que a gente vê muito isso acontecer com muita gente. Então, eu acho que a segurança, essa que você falou, que a gente acaba, né, no carro você está sujeito a algumas coisas que nos equipamentos eletroportáteis não, mas em contrapartida você tem agora um outro tipo de situação que a gente precisa também encontrar um jeito de ter uma harmonia na divisão desses espaços, porque tem ficado cada vez mais difícil. Tem dia que a ciclovia, agora não, porque está em quarentena, mas quando é tempos normais aí, a ciclovia está tão lotada que você não consegue andar na ciclovia, você vai pela rua. Então, tem tudo isso, né? Você vê como o nosso mercado está complexo. A gente precisa absorver toda essa carga de inovação que está chegando, mas que a gente não estava preparado para essa mudança, né? A gente teve um avanço de um avanço de ingressão legal no Brasil, tá? De 18 milhões de dólares em cicloelétricos, sendo eles todas as categorias. Em 2018, em 2019 isso subiu para 92 milhões de dólares, tá? Então isso a gente está falando nos legalizados, porque a gente sabe que tem muita gente que traz produto contrabando, produto sem ser nas vias legais, tá? Então a gente entende que nós não estávamos preparados. Quando surgiu a micromobilidade, quando chegou a explosão do patinete, as pessoas entenderam a facilidade que era mudar, você entendeu, de abandonar seu veículo 4 rodas em casa para conduzir um ciclo elétrico, depois que eles entenderam que, através de um patinete, usando um patinete, eles demoravam 5 minutos para cruzar a Faria Lima, e com o carro deles demoravam 30 minutos, o que se tornou uma coisa inviável. Então, eu acho que o equilíbrio das vias pelos modais deve ser
deve ser estudado, reestudado novamente, como foi feito as faixas de ônibus, tá? Então, acredito que o equilíbrio dos modais da utilização e para o equilíbrio das vias para a utilização da micromobilidade tem que ser reestruturado para que a gente possa crescer exponencialmente na utilização de vias públicas na micromobilidade também. Existe uma série de questões, né, Ricardo, até nas regulamentações municipais que envolveram principalmente os compartilhados naquela época, né? Agora você vê que acabou a discussão, né? Sumiram os compartilhados, parece que não existe mais nenhuma regulamentação, né? A gente vê que você tinha situações que, por exemplo, não pode andar em calçada. Aí você pega uma via como a Rebouças, aqui em São Paulo. A calçada tem 3 metros de largura, ou 4. É gigante. Não tem uma alma viva andando ali, embora tenha alguns hospitais e tal. Mas não tem, a hora que você vai lá, você pode meio-dia, não tem ninguém. Aí a regulamentação diz o que para você? Vai para a rua, porque você não pode andar junto com o pedestre. Eu concordo que a gente tem que priorizar pedestre. Pedestre a cadeia é o ponto mais fraco da cadeia, mas tem situações que você deveria ter alguma liberdade, tanto na rua quanto na calçada, independente de se pode ou se não pode. A gente precisaria realmente mapear a cidade, ver aonde é que dá para andar, colocar placa, como se você tem com carro. Tem lugares, Avenida Santo Amaro. A Avenida Santo Amaro não tem calçada, você não tem como andar na calçada, você vai matar um cara se você for andar na calçada de monociclo. Não tem ciclovia, e a rua diz a legislação que você não pode andar porque ela é a 50 por hora. Então tem uma série de situações desse tipo que você não tem ciclovia, não tem calçada e não pode andar na rua. Então como é que a gente faz para circular? Fica andando no Ibirapuera? Então, você entende? Então tem muita coisa ainda que a gente precisa mexer, essas questões precisam ser reavaliadas. Eu acho que o carro hoje está havendo um desestímulo ao uso do carro, as montadoras, você está acompanhando isso, já se identificam como empresas de mobilidade, não mais montadoras de carro. As coisas vão mudar e a gente precisa fazer isso acontecer o quanto antes, porque os carros, a gente vai precisar ocupar uma faixa da rua em algum momento, não vai ter ciclovia para todo mundo. Então, esse compartilhamento é também um avanço da gente para lugares onde antes era destinado exclusivamente para carro. Então, essa discussão é uma discussão que a gente precisa levar à frente e temos que começar a ter uma política voltada para isso. Pois a gente tem que criar esse conteúdo, tá? Esse conteúdo tem que ser aprovado pela comunidade, tá certo? E em cima desse conteúdo a gente vai discutir os avanços, sempre defendendo a mesma linha, tá? A grande questão da divergência de ideias implica no atraso do nosso avanço, tá? Então, por isso que eu sempre defendo a gente criar um conteúdo que esteja de acordo com a maioria, tá? E assim a gente conseguir levar a todas as cidades brasileiras, tá? Vou falar um pouquinho da condução, tá? Eu ando com meu monociclo na rua, tá? Aqui em Ribeirão Preto, os lugares onde eu ando, procuro sempre as vias de fluxo de baixo fluxo, tá? Uso meus EPIs necessários para a condução, que precisam ser utilizados para a proteção do indivíduo, do condutor, tá? Eu subo em calçada, desço calçada, mas eu tive um acontecimento que quando o meu primeiro tombo de monociclo, eu estava numa reta, numa descida, e de repente eu perdi o equilíbrio. E eu queria entender o que ocorreu a perder o equilíbrio, se eu estava numa reta, numa velocidade controlada, e de repente eu perdi a condição de condução do veículo. Ele desestabilizou e caiu para frente, é isso? Não, ele não desestabilizou. Foi uma desestabilização minha, pessoal. Isso aí, Ricardo, deve ter sido o que a gente chama de wobbler, que é quando você trimilica um pouco a perna, e isso é por conta da sua ainda experiência muito iniciante
com a alta velocidade. Então, normalmente, isso acontece quando você ainda está ali nos seus 20 por hora, você já está bem, você vai aumentar um pouquinho a velocidade, o pneu ele começa a fazer isso aqui, ó. É como se fosse o Wobbler. É uma explicação física, que eu não tenho aqui agora para te passar exatamente, mas ela acaba tendenciando a tremelicar o monociclo. À medida em que você vai se acostumando, você vai equilibrando melhor os seus pés no pedal, então sabe aquele conceito do carro, do automobilismo, né, que quando você está em alta velocidade, 1 milímetro que você vire, ele faz uma baita curva? É mais ou menos isso. Quando você está num monociclo em alta velocidade, qualquer pezinho que você coloque a mais de um lado ou do outro vai causar esse efeito Wobbler. Então, isso aí é experiência. Então, você precisa melhorar a tua experiência com a alta Isso ocorreu velocidade. ainda com o V8, entendeu? Com esse aqui, o único tombo que eu levei, que eu caí, porque eu estava com o controle do portão na mão, olhando para trás, tentando fechar o portão, o controle estava quebrado, e aí, de repente, eu perdi o controle do monociclo e caí no chão, mas... Aí também você já estava no nível Não foi nada hard. grave, né? Mas o que eu ia falar era outra coisa, né? Tem uma coisa que acontece com os monociclos, e todos eles, independente de marca, independente de modelo, que é quando você ultrapassa a capacidade máxima do equipamento. Isso a gente fala o tempo todo. Quando você está lá, o equipamento ele vai a 35 por hora. Se você tiver com baixa bateria, se você tiver a 35 por hora já, e ainda quiser ganhar mais velocidade, pressionando o pedal para que ele acelere mais do que a capacidade dele, ele rapidamente atinge o pico da potência e causa o que a gente chama de lose balance. Ele perde a referência e cai. Por isso que eu te perguntei se você caiu para frente. Essa questão é muito comum e acontece muito com os iniciantes, porque os iniciantes ainda não entenderam muito bem, não se adaptaram muito ao conceito do monociclo. Primeiro, se você tiver com pouca bateria, a tua velocidade máxima não é mais a mesma. Ele entra em modo econômico. Ele entrou em modo econômico, então se você estiver lá com 2 barrinhas de bateria, certamente você vai ter 20 km máxima para andar. Então, no 25. E aí você acha que você ainda tem os 35, você vai tentar chegar nos 35 por hora, o equipamento não suporta essa demanda. Acontece muito em subida, acontece em descida, toda a condução abrupta do monociclo vai te colocar numa situação de risco. Então, não acontece em velocidade de cruzeiro. Se você está lá 30 por hora e mantém, nunca, a não ser que ele tenha um defeito, nunca ele vai desligar. Agora, se você está lá 30 por hora e fizer isso aqui, ele vai desligar. Principalmente de acordo com o teu peso também. Uma pessoa que pesa 120 quilos tem muito mais pressão para colocar na ponta dos pedais ou atrás, que pode acontecer numa descida também, do que eu que peso 75. Então, uma pessoa mais pesada tem que tomar muito mais cuidado com essas questões que envolvem a aceleração abrupta ou a redução abrupta. Acontece em subida, acontece em descida, e às vezes acontece também quando você passa em buraco ou um desnível que o monociclo, em algum momento, ele perde a referência do ângulo zero, e aí ele não retorna mais a nivelação dele. Márcio, eu quero que você fale para mim agora, tá? Dos monociclos existentes. Da qualidade dos monociclos e por que eu devo trocar o meu monociclo. Eu estou achando que está na hora de eu trocar meu monociclo, tá? Para um monociclo mais robusto, tá? Existem 3 marcas hoje que são as mais reconhecidas. A Kingston, que é a que a gente representa aqui exclusivamente no Brasil, a Gotway, que também é uma representação nossa oficial, e a Emotion. Existe uma nova agora, chamada Veteran, que vai aparecer aí em breve. E existem várias outras paralelas, que não são representativas aí no mercado de monociclo, né? O que acontece, Ricardo, é o nível de performance que você está atingindo, né? Você tem marcas que elas estão mais voltadas para uma performance intermediária, embora elas estão avançando. Quando eu falo em performance, eu estou falando em bateria, velocidade, e potência de motor. Tem uma dessas empresas, a Gotway, ela lançou uma pergunta, só para você ter uma ideia, num grupo, onde ela diz o seguinte: nós vamos lançar um novo monociclo, que é o de 24 polegadas, qual a velocidade você quer que ele tenha? Olha só que loucura, quer dizer,
A situação chegou num ponto em que as pessoas estão... Porque velocidade, Ricardo, você sabe disso, você é um homem da velocidade, né, dos seus outros modais aí. É uma coisa que instiga muita gente. As pessoas querem andar 100 por hora. Acontece que o monociclo ele é mais vulnerável. Então, quanto mais velocidade, mais risco, mais chance de você morrer. Então, e mais EPI você precisa, mais experiência também. Mas essa marca, ela fez essa pergunta e as pessoas estão pedindo 120 quilômetros por hora no monociclo. Então, assim, você começa a ver, eu não sei onde vai parar. Inicialmente, eles andavam a 15 por hora, né, lá atrás, aí, em 2014. Depois passou a 20, 28, 35. Os que a gente tem aqui, nós temos alguns que chegam a 65. Já tem monociclo vindo com 70. E agora esse outro que não sabe lá Deus que velocidade vai vir. Então, é performance que define a atuação das marcas. A Gotway é dessas três, a que mais está, vamos dizer, ousadinha nessa questão da performance. E agora uma nova que chegou aí. A grande questão do monociclo andar a 120 km por hora, tá? Quem acho que não... eu acho que não tem referência, porque você tem uma resistência de vento que vai começar a impactar, entendeu? Então, a pessoa que vai manter uma velocidade de 120 km por hora em cima do monociclo, sem ter onde segurar, ele vai ter um impacto forte do vento e vai estar sob alto risco, tá? Você sabe que tem até técnica para andar em alta velocidade contra o vento, né, Ricardo? Tem quem ande assim, tem quem ande assim, que é quando você corta um pouco o vento para a tua aerodinâmica, você anda de lado para ajudar. Eu não sei se você já teve a experiência de andar com uma sacola de compras no monociclo. As pessoas acham que andar com uma sacola de um lado, o peso vai fazer você desequilibrar. Não é o peso, é o efeito flag que ela tem, o efeito leme. Você anda com a sacola assim, ó, do lado, ela vira um leme, ela te puxa mesmo para o lado. Então, a dica nessas coisas é andar sempre com qualquer coisa aqui na frente, porque você evita um pouco desse efeito lateral. Mas o que eu quero dizer assim, velocidade é uma coisa que, no meu entendimento, ela tem que ter um certo cuidado com o monociclo, porque a gente está muito suscetível, mesmo com amortecedor e tal, a qualquer deformidade vira um buraco de 3 metros quando você está em alta velocidade, né? Então, eu sou, assim, entusiasta das pessoas que gostam disso, mas eu não sei se eu concordo muito com o monociclo acima do que a gente já tem hoje. 70 por hora já é meio maluquice no meu ponto de vista, mas as pessoas gostam, para pegar uma estrada e tudo mais. Agora, acima de 100, eu não consigo imaginar o que é que pode acontecer. No teu caso, você está sentindo necessidade, provavelmente por conta de uma soma de velocidade com bateria e potência, né, que é uma outra coisa também. Então, potência de motor ajuda bastante nas arrancadas, no torque, na subida. Eu gosto muito do meu veículo, acho que ele é bastante adequado, entendeu? Eu ando a 30, 35, nunca passo de 35, ele dá o sinalzinho lá, eu já fico com medo, dou uma reduzida. Eu já caí muito de moto, né? Já quebrei muito osso, então eu não quero mais ficar caindo porque eu já passei da idade. Tá? Eu acho que eu, trocando de meu monociclo, eu vou ter um monociclo que vai me ceder mais conforto. Tá? Eu acho que essa questão dos monociclos com amortecedor, tá? Acho que eles podem trazer um conforto extra e aí eu vou repensar, entendeu? Com referência ao meu. Mas o meu é bastante adequado, tá? Ele faz o trabalho, ele está muito bem cuidado, faz o trabalho dele muito bem. Minha filha, a gente usa o motociclo direto, sabe, para tudo. Só para dizer qual é o teu, que as pessoas devem estar curiosas, o Ricardo tem o KS16S de 680 Wh, que é o que tem autonomia de até mais ou menos 60 km. Sim. Nunca acabou a bateria, entendeu? Acho que minha maior viagem, né? Acho que foi de 30, 40 quilômetros, entendeu? Nunca passou disso, tá? Sabe? Então, acho que é isso, né? Eu estou satisfeito, só acho que a gente, sabe como é que é? A gente tem que evoluir, né? Então, eu acho que se eu ter a oportunidade, eu vou fazer essa evolução para um mais adequado.
Eu Olha, estou Ricardo, se satisfeito. você quiser conhecer o S18, que é esse da Kingston, que tem a suspensão, uma inovação aí, porque ele é ligado, ele utiliza o amortecedor de mountain bike, é direto ligado ao frame, então ele balança inteirinho, é bem interessante. Vem conhecer, em agosto está aqui, a gente está trazendo ele. E tem mais lançamentos aí, né? A própria Gotway deve lançar um monociclo com suspensão que eles chamam de Black Technology, que é uma suspensão integrada ao motor. Isso vai acontecer para o ano que vem. Então, assim, eles estão investindo pesado nessa questão do amortecimento. Então, eu vou aproveitar para convidar todos a participarem, né, a visitarem o Salão do Veículo Elétrico, né, que está previsto de ser realizado nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Expo Transamérica, tá? Já em esquema de Covid-19, tá? Então, nós vamos ter alguma limitação, né, de visitação, nós vamos ter visitação via vídeo também, entendeu? Então, a gente está aplicando a tecnologia para que a gente mantenha a chama da eletromobilidade crescendo no Brasil, tá? E para as pessoas que têm interesse em ingressar na eletromobilidade, tenham contato com todos os modelos, tipos e produtos de veículos elétricos existentes na América Latina, tá? Acho que nós temos lá no Salão do Veículo Elétrico, além de uma grande discussão de todos os setores, tá? Todos os produtos e serviços oferecidos para o desenvolvimento da eletromobilidade, onde a gente abrange, hoje em dia, as cidades inteligentes, conectividade e geração distribuída de energia, tá? Trazendo mais opções de avanço e de infraestrutura para o desenvolvimento da eletromobilidade no Brasil. Então, eu convido a todos, tá, para que fiquem à vontade. O salão é mob.com.br, tá? E vocês vão ter bastante conhecimento. O Márcio é meu cliente já Estarei lá! Anos, né? Há 2 ou 3 anos, Márcio? 2 anos. 2 anos, já na primeira vez ele foi menor, a segunda vez já comprou uma esquina, não sei o que ele vai querer fazer para esse ano, mas para que a gente possa fazer para que a gente possa desenvolver ambiciosamente esse mercado, nós temos que mostrar as nossas qualidades e os nossos produtos para as pessoas que querem ingressar dentro dele, tá? Eu quero me despedir de vocês, nós estamos já aí há 1h33. Eu quero pedir para o Márcio fazer suas considerações finais, tá? E agradeço muito a presença de todos, tá? E também pela presença, né? Márcio, seria legal você passar o endereço da Electrix para que todos os novos adeptos, tá, da eletromobilidade possam fazer seu treinamento e conhecer melhor esse espetacular transporte. Tá? Olha, só para responder uma pergunta, estão me perguntando aqui se vai ter o S18 preto. Sim, tem. A gente está trazendo o preto e o branco, né, que foi uma votação, inclusive, feita internacionalmente, não se chegou a uma conclusão, o fabricante decidiu fazer os dois. Então, a gente está trazendo, inclusive, o sucesso desse modelo é absurdo, nós tivemos que até aumentar o pedido agora. Eu quero convidar quem não conhece a Electrix a vir aqui. Em São Paulo a gente tem tudo, tem a loja, pista, né, o atendimento técnico e tal, na rua Dr. Sodré, 63, Vila Nova Conceição. No ambiente online, onde a gente tem muito conteúdo, Ricardo, aqui no nosso Instagram, mas principalmente no YouTube. Lá eu gravo vídeos quase que quinzenalmente, youtube.com/electrics, e tem também a videoaula que eu gravei lá atrás, ainda nos primórdios da Electrics, mas que ainda ajuda bastante gente a aprender a andar de monociclo. Então, quem tiver a opção de querer fazer essa aula à distância, faça, porque é muito interessante. Dá para aprender rapidinho, garanto. E agradecer você e a Web Electrics. A gente está aí vendo esse processo acontecer há algum tempo, né, Ricardo? Desde a BVE, e a Web Electrics aí começando a liderar esse segmento de mobilidade elétrica, agora também como um player, né? E para nós é extremamente importante, porque com o teu conhecimento, com a tua atuação, que já não é de hoje,
tanto no ambiente corporativo quanto institucional e político, inclusive, isso aí não tem preço. Então, obrigado mais uma vez. A Web Electrics fica à disposição, tá, da Eletrix para a comunicação de novos produtos, de notícias e de colocações importantes para o mercado, que a Eletrix considerar pertinente. Ela é minha parceira, entendeu? E ela é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Márcio. Tá? Valeu, gente! Até mais! Vamos marcar uma próxima, vamos evoluir a nossa cartilha, tá? Vamos! Para que a gente possa trazer notícias políticas, tá? E de desembaraço do desenvolvimento da eletromobilidade do Brasil, onde a gente vai trazer um grande interesse de novos adeptos. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Valeu, Ricardo, obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.